Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrados com a presença do palestrante José Amaral. Ele falará sobre o tema No Futuro. Ele é filósofo de formação, é um dos oradores mais requisitados no movimento espírita, facilitador de grupos de estudos e também palestrante. Seja muito bem-vindo, nosso querido amigo José Amaral. Boa noite de novo, gente. Bom, o nosso tema de hoje está no livro Pão Nosso, lição 41, No Futuro. Hoje nós vamos tentar adivinhar o futuro ou fazer uma prospecção a partir de uma visão cristã, espírita, a respeito do que seja a nossa trajetória evolutiva. Até que não é muito difícil. É gripe, viu, gente? Até que não é muito difícil porque é o seguinte: um agricultor, quando planta um pé de feijão, sabe toda a história do pé de feijão se tudo correr de acordo com o que determina, né, a vida de um pé de feijão. Tanto é que ele sabe, ele pode programar a época de carpir, a época de tirar, a época de limpar, e a época da grana, a época da colheita, da secagem e tudo. A vida também é a mesma coisa. Então não tem mistério nenhum. Quando às vezes a gente pensa que o poder de adivinhar o futuro é um poder fora do normal, para a espiritualidade superior nada mais é do que um ponto de vista, né? Que é a vista de um ponto, porque eles estão num determinado ponto que enxergam muito mais amplamente do que a gente. Eu gosto sempre de colocar essa imagem, porque quando a gente está no sopé de uma montanha, a gente não enxerga mais do que 100 metros em volta da gente. Se você começa a subir a montanha, no meio da montanha, você já tem uma visibilidade de no mínimo uns 3 quilômetros em volta. Se você sobe até o topo da montanha, você tem uma visibilidade, dependendo da altura da montanha, do monte, de uns 30 quilômetros em volta. Quer dizer, quanto mais você está acima, mais possibilidade de você, entre aspas, adivinhar o futuro daquele que está andando lá embaixo, você tem. Um espírito que está lá no topo da montanha, olhando lá embaixo a estradinha, vendo alguém caminhando, ele sabe, ele olha mais para frente e fala, tem vacas, né, na estrada, algumas delas são, né, violentas, bravas, então ele pode correr um risco, né? Terá um mata-burro em tal lugar, terá isso, ele vai passar pelo rio. Se lá de cima ele se comunica com aquele que lá vai lá embaixo, o que terá pela frente, para aquele que está embaixo, aquele que está em cima está comunicando para ele o futuro dele. Mas para aquele que está lá em cima do monte, não é o futuro, é o presente. Deu para entender? Então, é por isso que quando a gente pega no versículo, que é Paulo, Hebreus 11, capítulo 8, versículo 11, e não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Ou seja, São Paulo, para alguns, já estava antevendo um período em que toda a terra teria capacidade de conhecer quem foi Jesus. E, obviamente, não precisa de ensinar mais. Mas Emmanuel pega esse versículo e vai além, e projeta para o final de um ciclo evolutivo no nosso planeta, que ainda abriga um mundo de expiações e provas.
Ao regenerarmos, ao mudarmos, ao transformarmos o nosso planeta em uma categoria de mundos que abriga um mundo de regeneração, um mundo de convalescência, um mundo de recuperação, um mundo de tomada de consciência, o que vai acontecer? O que Emmanuel coloca para nós? Coloca o seguinte: quando todos praticarem as leis divinas, olha o que vai acontecer. O cárcere, as prisões, encerrarão as portas. Por quê? Qual é o objetivo de uma prisão? Tirar de circulação aquele que está fora de sintonia e que prejudica tanto a si quanto aos seus, companheiros de vida. Em alguns países, por exemplo, já está acontecendo isso. As pessoas não mais necessitam de prisão. As prisões estão vazias. As prisões estão completamente vazias. Nesses países em que você fica assustado só de imaginar como é que seria. Alguns brasileiros, por exemplo, que vai nessas localidades, encontra pela rua banquinhas de jornal, banquinhas que vendem coisas. Está lá a caixinha, o dinheiro. E você até, denunciando a nossa própria condição cultural ainda, dá uma olhada para um lado, dá uma olhada para o outro, para ver se a barra está limpa. Mas, por incrível que pareça, a gente entra na sintonia naturalmente, porque quando você percebe que o normal de uma comunidade é viver dessa forma, você se adapta imediatamente, porque você não quer ficar de fora disso. Aliás, você vai ficar até com medo. Não, eu tenho que fazer o negócio aqui direitinho para não ter problema. Vai que estão pensando que eu estou pegando a mais. Quer dizer, a pessoa já fica até mais preocupada do que isso. Imagina o mundo que nós podemos criar mais aceleradamente, bastando para isso a gente parar de se preocupar com aquilo que nos prende à materialidade da vida. Gente, se a gente soubesse o tanto que a materialidade faz de nós ainda seres sofredores, que as nossas ações, por causa desse apego à materialidade, nos faz ficar imantados, com grilhões que nos prendem às condições mais precárias do existir humano. A gente poderia já estar muito mais à frente se a gente aprendesse a lidar com isso. Aliás, eu gosto sempre de falar, porque é o seguinte, eu sou de um tempo em que fui criado em casas que tinham alpendre. Vocês lembram disso? Eu gosto de falar disso, porque isso não é um romantismo bobo, não. A casa do alpendre era de uma vida extremamente comunitária. Era todo mundo participando da vida de todo mundo. Vizinhos se frequentavam diuturnamente todas as horas do dia. O portãozinho do alpendre era dessa altura. Não era para barrar seres humanos. É para barrar galinha, cachorro, cavalo, cabrito, que ainda existia na rua. Seres humanos entravam e já abria facilmente. A porta da minha casa era fechada com taramela. Vocês conhecem isso? Tramela. A gente falava tramela. Esses menininhos, esses mais novos, deixa eu explicar para vocês o que é uma taramela. É um toquinho desse tamanho assim, que você chanfra de um lado, chanfra do outro, fura um buraco no meio e prega no marco da porta. E aí você fecha a porta e faz assim com ela. Ela trava a porta. A porta lá de casa era trancada com aquilo. Com 13 anos de idade, entrou a primeira fechadura na porta de casa. E todo vizinho sabia das manhas para abrir. Porque tinha uma cordinha que puxava por fora, fazia um buraco na porta, e tinha uma cordinha que puxava por fora, e aí você fazia assim, ó, nheque, 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 a tramela.
abria e você adentrava a casa a hora que bem entendesse. Quantas vezes acordei na minha cama com uma vizinha mexendo na gaveta da cômoda. Cômoda. Essa também é antiga. E aí eu olhava para ela assustada, ela virava para mim e falava assim, pode continuar dormindo, eu só vim pegar a tesoura. Era comunitário. Eu às vezes conto coisas que... Teve um dia que uma vizinha entrou dentro da minha casa e falou assim, dona Alice, vim devolver o dinheiro que eu peguei aqui, viu? Ela falou assim, ué, você pegou dinheiro aonde? No bolinho de porcelana, lá da Cristaleira. A minha mãe falou, eu nem sabia que tinha dinheiro lá. Falei, pois tem tanto. Sabia a quantidade de dinheiro que tinha lá. Vida comunitária. E para que serviu o alpendre? Para todos os dias às 5 horas da tarde a gente reunir em família. Toda a família. E vinha o vizinho tal, e vinha o vizinho tal, e virava uma currumaça de menino brincando na porta. E os adultos todos ali, ninguém tinha interesse nenhum em competir com ninguém. Por quê? Porque todo mundo trabalhava, sabia onde é que trabalhava, sabia quanto que ganhava. Então ninguém queria passar-se por melhor do que o outro. Não tinha sentido isso. Hoje a gente criou uma sociedade competitiva. Eu não posso deixar o outro saber da minha vida. Por quê? A minha privacidade. No fundo, eu não posso deixar o outro saber que eu me sinto um fracassado. E aí, ao invés das reuniões em redes sociais ao vivo e a cores, na porta da casa, hoje nós temos um monte de casa com um monte de gente solitário dentro das casas, tristes, adoecidos. Por quê? Porque não tem ninguém para conversar, porque não tem ninguém para trocar uma ideia, porque não tem ninguém para se amparar uns aos outros. Será que nós ainda precisamos sofrer muito para a gente aprender que a gente pode criar um mundo melhor? Olha outro item. O cárcere cerrará as portas, isso fica óbvio. Mas olha, os tribunais silenciarão. Por quê? Qual é a intenção de alguém fazer isso mais? Porque a justiça já é vivenciada por cada ser humano. O senso de justiça, o senso de respeito, o senso de respeito ao outro e tudo que é do outro, tudo que pertence ao outro, já está consolidado. A doutrina já está incorporada, as leis divinas já estão sendo vividas na sua plenitude. Portanto, para que eu vou ajustar contra o outro? Não há necessidade mais. E Emmanuel continua, os canhões serão convertidos em arados. Ah, meu sonho, meu sonho. Os agricultores que saíram para guerrear vão voltar à agricultura. O ódio será expulso do mundo. Por quê? Porque ele não tem mais espaço aqui. Nós estamos no meio de um processo de transição agudo, acelerado, e a gente não pode, às vezes, perceber a olho nu, porque isso é silencioso. Mas isso está aos gritos para quem tem olhos de ver, para quem tem ouvidos de ouvir. Aos gritos. Nesse exato instante que nós estamos aqui agora falando, tem milhões de pessoas zanzando pelo mundo, sem ter aonde deitar para dormir. Não comeram hoje e não comerão amanhã. E terão que sobreviver. Qual o sentimento que surge dentro de um ser que está nessas condições? Ele sonha com isso aqui. Ele sonha com um mundo melhor. Ele sonha com um mundo mais fraterno. Ele sonha com um mundo mais perfeito. É o sonho, é a força de dentro de um indivíduo que brota.
que brota, que aguça, que faz ele ficar cada vez mais lúcido nisso aí. E esse desejo será materializado. Mais cedo ou mais tarde, ele será materializado. E a obra da espiritualidade é apenas fazer o trabalho que tem que ser feito continuamente. Espíritos que não estão mais imbuídos, voltados para essa sintonia do desejo do bem, o desejo das coisas melhores, o desejo da fraternidade, o desejo da solidariedade, esses espíritos que só pensam em ajuntar, amealhar e tomar, e o outro está morrendo de fome, se lasque para lá, eu quero é o meu aqui e tal. E ainda sente a alegria de viver isso. E ainda acha que tem poder, ainda acha que se sente melhor do que o outro, porque conseguiu arrebanhar, sabe-se lá que tipo de recurso foi utilizado para amealhar toda essa riqueza em detrimento da vida do outro. E ri, e refestela-se. Esses seres não têm mais sintonia para ficar nesse planeta. Serão levados para outros planetas, onde lá, tudo isso que eles têm aqui, que para esse planeta já não sintoniza mais, para onde eles serão levados, serão missionários. Serão espíritos que vão carregar nas costas uma humanidade mais primitiva, seres que ainda estão atrasados em termos de evolução, que precisam o mínimo, que é exatamente a conquista no plano material. Às vezes ainda não estão nem fora das cavernas, não estão nem fora dos ambientes que vivem em função das intempéries e assim por diante. Chega um indivíduo desse que a única coisa que ele sabe pensar é arrebanhar e procurar pedras, bota o nome na pedra de ouro, e isso é meu. Se faltar comida no planeta, coma sua pedra aí, ué. Vê se tem jeito, né? Lá eles serão propulsores de evolução. Assim como a gente pode dizer, numa comparação, assim como foi para nós aqui Gengis Khan, Alexandre o Grande, vieram para impulsionar a humanidade. Vamos, gente, vamos procurar. E quanto mais mexe, quanto mais revoluciona a sociedade, mais as pessoas aprendem a pensar, aprendem a buscar, aprendem a descobrir coisas novas. Lá eles terão um papel preponderante de auxílio no processo evolutivo. Aqui, os amigos espirituais estão esmerando-se para deixar reencarnar aqui aqueles espíritos que já trazem no seu seio a síntese desses desejos. É por isso que você vê crianças em tenra idade, que quando falam, você fica impressionado de ver a maturidade, a sensatez, a capacidade de lucidez, de discernir o que é certo e o que é errado. Há poucos dias eu estava vendo um vídeo na internet de uma criança de 3 anos de idade ou 4 anos de idade, dando uma lição de moral na mãe. A mãe se separou do marido e ela virou e falou: mãe, a senhora precisa de prestar atenção. A senhora dá conta de bancar essa situação? Porque tem que ser fraterna. Pega lá o vídeo. Ela está numa escada e a mãe embaixo. A mãe começa a chorar, porque a lição foi tão... A carapuça serviu e deu para amarrar tão bem apertado, que a mãe começa a chorar no final e pede a ela um abraço. E ela dá um maior sermão na mãe mesmo. Outra criança vira para a mãe e fala: mas não pode matar os animais. E chora. Mas por que ele fez?
que ele não pode matar os animais? São esses espíritos que estão chegando agora, que já têm um nível de pensamento, um nível de atuação, em termos de solidariedade, em termos de compreensão dos significados e sentidos da vida, que vão muito além do que a gente está acostumado. São os inauguradores de uma nova etapa. São os inauguradores de um novo ciclo do existir. Então, a cada dia que passa, seres que não têm mais sintonia com esse planeta serão retirados. Não é castigo, é bênção, é oportunidade. Eles não retrocedem. Eles vão para planetas primitivos, mas é só o planeta que é primitivo. Eles continuam a mesma coisa. Eles só evoluem. Não há retrocesso no espírito. Eles não estão diminuindo em nada a sua capacidade e potencialidade. Ao contrário, eles estão recebendo impulsos evolutivos. Por quê? Porque o que eles são, o que eles têm como índole, serve como matéria-prima para ajudar um monte de outros espíritos que estão em processo de despertamento espiritual, despertamento civilizacional, despertamento em todos os sentidos. Serão mestres. Alguns confundirão com deuses. Assim como nós tivemos o período magno da Grécia, a época do helenismo. Tranquilamente a gente percebe que houve uma discrepância fora, completamente fora em termos de nível, naquela época. Tanto é que até hoje nós estamos pelejando para ver se entende aquilo que eles nos disseram. A nossa sociedade ainda é alicerçada naqueles ensinos. Nós estamos pelejando para ver se entende alguma coisa mais profundamente daquela época. Aí, se o ódio é expulso, então o que vai acontecer? As máquinas estarão voltadas exclusivamente para o progresso espiritual do ser humano. Eu li um livro certa vez, eu achei fantástico o livro, em espanhol, de um peruano chamado Josip Ibrahim. O nome do livro era sugestivo e eu peguei porque eu pensei assim, o que será que esse cara quer dizer com esse livro? O nome do livro me atraiu. Eu visitei Ganímedes, um dos satélites de Júpiter. Ele visitou. E aí ele narra que ele viu uma sociedade nesse lugar, nesse satélite. Uma sociedade que é o seguinte, ele percebeu que as crianças lá, não tinham nenhum tutor por conta delas, e ao mesmo tempo todos os seres humanos em volta eram tutores daquela criança. Se ela estivesse andando pelas ruas daquilo que ele chama de cidade, e, por exemplo, ela sentisse alguma necessidade, traduzindo para a nossa linguagem, de sede, por exemplo, se ela sentisse sede, ela teria passe livre e entraria em qualquer casa que ela quisesse entrar. E ela era tratada como o filho preferido daquela família, naquele instante, enquanto a criança estivesse lá. Ela tinha todo o atendimento, todo o socorro, toda a proteção que ela merecia ter. E ela sairia. Ou seja, a criança era filho da sociedade. Todos eram responsáveis por ela. Ninguém rouba. Tudo é metodicamente calculado para que haja o menor dispêndio de energia e a maior obtenção de eficiência e eficácia em tudo que fazem. Tudo voltado para as questões mais espiritualizadas. Eu sou fã da cultura japonesa porque eles já conseguem fazer isso aqui. Uma criança de 4 anos no Japão,
A mãe bota no metrô e ela vai sozinha para a escola. 4 anos. No dia que eu vi essa reportagem, eu falei, meu Deus do céu. E a criança vai. A única coisa que ela tem é um apito no peito. Se ela precisar de qualquer coisa, ela sopra o apito. E o adulto que estiver próximo ajuda. Meu Deus. Eu quero uma sociedade assim. Eu faço questão de uma sociedade assim. O problema é que nós estamos no inverso da situação, que depois, se der tempo, eu vou mostrar para vocês uma lógica que é a lógica da evolução a partir dos afetos. Então tá lá. A justiça será ultrapassada pelo amor. Ah, que maravilha! Quando a gente fala, você tem fome de quê? Uma das perguntinhas, você tem fome de quê? Titãs, né? Você tem fome de quê? A fome básica de um ser humano é a justiça. Desde que a gente era primata, a gente tem fome da justiça. Aliás, tem um videozinho na internet, depois vocês procuram lá. 2 macacos pagos desigualmente. Eu já mostrei ele aqui para vocês. Quem assistiu o primeiro CETESP, né, já viu. 2 macacos pagos desigualmente. 2 macaquinhos, o da direita e o da esquerda, eles detestam pepino e adoram uvas. A moça que faz a pesquisa dá a ele uma pedra, cada um deles uma pedra, e eles têm que devolver a pedra para a moça. Quando ele devolve a pedra, ela paga ele. Aí ela paga o da esquerda com pepino. E o da direita paga com uva. Ele olha o pepino e fala assim, mas não é isso. Aí ele olha que ela pagou com uva, o outro. Aí quando ela volta e entrega para ele uma pedra de novo, ele bate na parede, vê se tem alguma coisa errada, né, devolve para ela, e ela paga ele de novo com um pedaço de pepino. E o outro, ela entrega a pedra, ele devolve, ela paga ele de novo com a uva. Na hora que ele vê, sabe o que ele faz com o pedaço de pepino? Joga na cara dela. A nossa fome é a fome de justiça. Se falta justiça, todas as outras fomes que nós temos estão capengas, ficam aguçadas. Quando você chega nesse patamar em que o planeta já está na condição em que os seres lúcidos e conscientes são capazes de viver plenamente em harmonia com as leis divinas, nós conseguimos superar. O amor predomina a justiça. Por quê? Porque não há necessidade mais, porque não tem mais ninguém injusto. Já estamos no ponto do amor. Já estamos na capacidade de amar. E quando a gente chega na capacidade de amar, obviamente, a gente não tem mais necessidade da justiça, porque ninguém é injusto. A injustiça é banida. É uma sociedade do futuro. Os filhos da fé não só serão justos, mas serão bons, muito bons. Fraternidade suprema. O sentimento da fraternidade brota naturalmente e ele é constituído de um sentimento. Ele é um dos tops de linha do sentimento, que quando a gente chega na fraternidade, fratello, é irmão. O sentimento de fraternidade é a qualidade da capacidade que eu tenho de sentir que o outro é meu irmão. Então, aqui, ó, se o outro é meu irmão, eu não tenho coragem de fazer mal a ele. Eu não tenho como fazer mal a ele. Porque o sentimento leva a uma condição de identidade. Identidade de que, se é irmão, não importa aonde você viva. Sabe esse sentimento que nós temos ainda, né, como manifestação do egocentrismo?
Porque a gente tem um egocentrismo que parte do indivíduo passa para a família, da família passa para o bairro, do bairro passa para a cidade. Lembra que quando a gente fazia, por exemplo, disputa entre cidades? Você torce para a sua cidade. Se você vai disputar com um irmão da sua família, você compete em seu nome, em detrimento do sucesso ou não do outro. Aí vai a sua família disputar com outra família. Você vai, agora, meu irmão, é nós. Né? Não é assim que a gente faz? Por quê? Porque ali agora, esse sentimento ampliou o sentimento de egocentrismo, mas ainda é egocentrismo. Quando disputa bairro contra bairro, você já é o bairro. E às vezes tem até aquela pessoa que você não gosta, mas joga bem, conhece, né? Imagina, por exemplo, não joga, né? Não joga isso fora não precisa dele. Não vale como é que come, mas joga bem, vai ganhar para nós o troféu. Então deixa ele aí no time. Ou seja, ninguém quer perder no sentido desse egocentrismo amplificado. Agora imagine, né, quando a seleção brasileira vai jogar com a seleção de outro país, para quem que a gente torce? Brasil. Se algum dia a seleção do planeta Terra for jogar contra a seleção do planeta Marte, para quem que a gente vai torcer? Para o Messi, a gente vai torcer, né, para o Cristiano Ronaldo, a gente vai torcer para essa turminha que é boa de bola no planeta. É o nosso egocentrismo ampliando. Isso, em termos de humanidade, é desenvolvimento da nossa espiritualidade. O sentimento de fraternidade. É só começar a olhar para as pessoas que estão do nosso lado e desenvolver esse sentimento continuamente. Outro. A lei divina estará nos atos. Atos. Pensamentos e atos. Já fechou a questão. Os seus atos e os seus pensamentos coincidem. Por quê? Porque os seus pensamentos são pensamentos de uma pessoa que chegou nesse nível de lucidez. Seria aquilo que a gente chamaria, nos grandes mestres, do estado de iluminação. Você chegou ao estado de iluminação. Então você já não dá conta mais de fazer maldades. Você já não dá conta mais de fazer porque você sabe das consequências. Você já tem capacidade de entender as relações de causa e efeito e essas consequências dramáticas que de tanto sofrer ao longo da nossa história, a gente aprendeu cabalmente a evitá-las. Não dá mais para sofrer de forma desnecessária. Para quem lembra da nossa adolescência, quem já leu Fernão Capelo e Gaivota, é quando a gente aprende a voar na velocidade perfeita. Do Ting, daquele que só de pensar ele muda do lugar, o caboclo fica até... Como é que você fez isso? Ele estava feliz porque fez 300 km por hora. Por quê? Porque ele aprendeu a utilizar a asa, colocar só uma peninha aqui para dar para equilibrar o voo. Na hora que ele viu o Ting lá, comece por acreditar que já chegou. Comece por acreditar que já chegou. Me ensina isso. Eu quero aprender isso. E quando ele volta para aqueles que ainda estavam buscando cabeça de peixe doadas na beira do barco, ele olha para o pessoal, o que ele tem? Compaixão, misericórdia. Por quê? Porque ele sabe que ali ainda tem muito por progredir. Então ele não exige, ele não força o ritmo de ninguém. Espera o amadurecimento. É o que os amigos espirituais estão fazendo conosco caridosamente, misericordiosamente, dando o nosso tempo. Vocês têm o tempo para vocês. Na hora que vocês cansarem de sofrer, a gente está aqui para ajudar a acelerar o processo. É só vocês na hora que vocês falar, levantar o dedinho e falar, eu quero, estaremos aí. Estaremos aí para ajudar. E já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim, é uma fala de Paulo. Quando você está
perfeitamente sintonizado com as leis divinas, você já não sabe mais quem é que vive. Se é você que vive ou se é Cristo que vive em você. E Cristo aqui na representação de todos os ensinos que Ele trouxe para nós, que é exatamente como viver plenamente as leis divinas em total harmonia com as leis divinas. Quanto mais a gente aprende isso, mais fácil a gente se torna um ser que viverá nesse mundo. Resta a gente saber o seguinte: qual dos dois grandes grupos que o Viktor Frankl constatou nós queremos estar? Nós estamos naquele que vamos esperar esse mundo chegar até nós? Ou nós estamos no mundo que eu quero contribuir para isso, eu quero fazer a minha parte para chegar lá mais rápido. Eu quero fazer a minha parte para chegar o mais rápido possível nessas condições. E aí, a gente vai chegar, eu acho que deu tempo, eu vou virar para vocês. Nós vimos numa ascensão evolutiva em que o caminho estava bem traçado para nós. A gente tinha na sexualidade, e sexualidade aqui, não só sexo, mas sexo com toda a qualidade que envolve o ato da sexualidade, né, com todos os seus sentidos, com todos os seus significados, com toda a sua beleza, seus valores. A partir disso, gera-se uma relação afetiva, extremamente afetiva. É por isso que nós tínhamos uma comunidade que se permitia entrar um na vida do outro naturalmente. Sabe? Até as brigas eram significativas. Briga de vizinho. Eu adoro briga de vizinho, porque briga de vizinho significa que os vizinhos se incomodam um com o outro, se importam. Vizinho que é indiferente, aí eu tenho medo. Eu tenho medo, porque a indiferença é aquela condição em que a pessoa simplesmente não quer nem saber. E aí se torna, por exemplo, né, os exemplos que a gente vê no mundo. Vocês sabiam, por exemplo, pega uma notícia, eu fiquei por entender como é que aconteceu a notícia. Uma senhora foi encontrada morta 9 anos depois no seu apartamento. 9 anos. Tem uma reportagem da Viviane Mosek sobre ética, em que ela está numa das praias do Rio de Janeiro e o povo tirando fotos, turistas tirando fotos de boa, e ao lado tinha um cadáver. Indiferença. Um guatemalteco em Manhattan, a câmera de segurança de uma loja focalizou. Ele foi salvar uma senhora que estava sendo assaltada, e aí o ladrão veio para cima dele e o esfaqueou. Ele ficou deitado na calçada, nos estertores da morte, durante 1h10. Gente passava. Uns pararam e tiraram selfie. Indiferença. É por isso que eu gosto de vizinho que briga. Sabe por quê? Porque vizinho que briga fica doente. Aquele que mais briga com você, ele vai para o hospital com você e fica lá agarrado na sua mão lá. Ele não olha para sua cara, porque ele olha para cá porque ele está de mal de você. Mas se você conversar qualquer coisa com ele, ele vira para você e fala assim: não, nessas horas a gente tem que acabar com as diferenças, porque a gente é um pelos outros. Isso é o quê? Amor. Isso é amor. Meio precisando de dar uma lapidada, mas é. Então o quê? Quando a gente percebe isso, a gente precisa de fazer isso voltar. Porque nós, na pressa de evoluirmos, a gente começou a subir a trilha da evolução. Primeiro, a sexualidade, que envolve todos os nossos afetos, as nossas redes de afetos. Se isso acontece, eu vou para o encontro,
Porque quando eu tenho uma sexualidade bem desenvolvida, a partir de todos os meus relacionamentos, eu vou para o encontro. Eu me encontro com o outro. Eu me encontro com meu amigo. Eu me encontro com meu vizinho, que nós nos damos bem ou não. Nós nos damos como seres humanos que um apoia o outro. Eu te protejo, você me protege. Esse encontro acontece. E a possibilidade do encontro me faz o autoconhecimento, porque eu preciso de conhecer o outro para me autoconhecer, e me autoconhecendo eu conheço cada vez mais o outro. É um jogo de vai e vem. Então eu desenvolvo a minha individualidade, a qualidade do meu ser individual. E se eu descubro isso, eu vou para os sentimentos, e no refino dos sentimentos eu vou ao amor. Essa era a trilha que a gente estava seguindo, de boa, até na década de 50, década de 60. Quando a gente pegou uma bifurcação, a gente saiu da sexualidade e foi para o sexo, pelo sexo. Sexo, só sexo. Só biológico. Só troca de fluidos corporais. Sem nenhuma consequência. Quer nada mais além do que isso. Isso está na cara que foi um bloqueio do encontro. Intencionalmente eu bloqueio o encontro. E quando eu bloqueio o encontro, eu não permito a construção da minha individualidade. Eu vou para o individualismo, que é diferente. O individualismo me coloca muito próximo daquilo que a gente chama de narcisismo. Culto ao ego. É uma exacerbação do egocentrismo. O individualismo é quando tudo eu, primeiro os meus, primeiro aqui, primeiro para cá, farinha pouca, meu pirão primeiro. Não me interessa o que você está sentindo, o que você quer, o que você não. A individualidade é o contrário. A individualidade me dá por inteiro. Numa relação, eu não vou como metade da laranja, que fica bonito numa música. Mas aqui não tem nada de metade da laranja. Eu vou como laranja inteira e te recebo como laranja inteira. E é um respeito à integridade um do outro. Aí, a gente vai do individualismo para a competição. E aí começa, eu sou melhor do que você, eu tenho mais do que você, eu possuo mais do que você. E quanto mais você denuncia na competição o seu orgulho, mais você denuncia que a sua autoestima está lá no pé. Por quê? Porque o orgulho é denúncia de baixa autoestima. Mais uma vez a gente tem que falar isso. O que é o sentimento do orgulho? Eu sei que sou melhor do que você. Eu tenho uma necessidade de ser melhor do que você. Eu tenho uma necessidade de ser superior a você. Eu tenho uma necessidade de ser maior do que você. Não precisa ser psicólogo para entender uma coisa muito simples. Quem tem necessidade de ser, é porque está se sentindo não sendo. A autoestima está no pé. Quem é, é. E quem é, jamais se sentirá como sendo. É por isso que Jesus de Nazaré conversava com reis e servos na mesma condição. Não tinha diferença. Mesmo patamar. Empatia plena. Empatado totalmente. É um empate. Na relação humana, o empate é o resultado pleno de quem tem empatia. Eu me empato com você, estou nível, nem mais e nem menos. Não sou subserviente e não sou prepotente, arrogante, orgulhoso. Eu apenas sou um ser. Estamos em igualdade de condições. Não importa como. E aí se você vai chegar, olha onde levou para a gente. Levou no consumismo, porque quando você compete, você precisa consumir. E do consumismo foi para a compulsão e os adoecimentos.
Eu prefiro pensar que nós temos condições de voltar a uma rota que é sexualidade, encontro, individualidade, sentimento e amor. É fácil. Como que é fácil, Zé? Bota o evangelho todo dia na sua casa. Bota o evangelho. Começa a olhar para o seu vizinho, para o seu irmão, para o seu colega de trabalho, não mais com o olhar de superioridade, mas sim com o olhar de é gente boa, é gente que vale a pena conviver. Por mais que você ache que não, tente exercitar o exercício pleno da empatia. Não sou mais, não sou menos do que ninguém. E preciso vivenciar isso no meu cotidiano. Por quê? Porque a gente vai naturalmente se desapegando. A gente vai perdendo essa necessidade de competição. A necessidade compulsiva. A vida passa a valer a pena porque é o seguinte, você sabe o que você quer, a hora que você quer, e vai buscar. Por quê? Porque é apenas o necessário. Nada além do seu necessário. Você não perde tempo gastando energias plenas. Senão você vai... Hoje eu coloquei um texto de hoje na rede social, foi o seguinte. Se você pergunta, né, eu pergunto para o meu pai, o que é ganância? E o meu pai, que era filósofo de roça, ele responderia assim, ganância é quando o sabasquá. Você sabe o que é sabasquá? Dá um Google lá para vocês verem o que é sabasquá. Sabasquá é bobo, lerdo, uma pessoa meio desprovida de intelectualidade, desinteligente, mais ou menos por aí a coisa. É gíria de mineiro, gíria do povo brasileiro. Aí a questão é, a ganância é quando um sabasquá troca a riqueza de uma relação rica em afetos pelo acúmulo de coisas materiais que a traça carcome e a ferrugem corrói. E depois de um tempo, ele olha ao seu lado e só vê gente interesseira e reclama da vida. Aí, paga-se o preço. Tomara que a gente acorde, tomara que a gente construa esse mundo. Eu quero esse mundo do futuro e espero que vocês queiram também. Um mundo em que a gente vai olhar para o rosto do outro e dizer, bem-vindo, bem-vindo. Estamos num mundo em que, o que você quer de mim? O que eu posso fazer por você? E receberei em troca a mesma coisa. O que eu posso fazer por você também? Nem mais, nem menos. Todos iguais, cumprindo as leis divinas de forma lúcida, sensata, coerente com aquilo que deseja da vida. Boa noite, gente.